Vamos dar as mãos e dar as boas-vindas ao bispo para nos levar através. Uau! Certo? Estamos terminando. Esta é a última pequena sessão que teremos. Amém. Por apenas 5 minutos e depois terminamos. Oh, glória a Deus. Agora, quando se trata desse assunto, eu vou apenas dar-lhes um dos princípios mais fundamentais e essenciais da chamada guerra espiritual, que é algo muito importante para todos nós. Princípio número 1. Isso é, agora estou me mudando para uma escola militar. Sim. E não posso me aprofundar muito nisso. Então, talvez orem para que possamos ter uma sessão em outro momento onde possamos fazer isso. Mas vou apenas dar a vocês 2 princípios. Um deles é chamado de seleção e manutenção do objetivo. Você deve escolher cuidadosamente seu objetivo principal e, em seguida, manter firmemente o objetivo que você já tem agora. Nosso objetivo é ganhar almas. Servir ao Senhor, fazer a vontade dEle nisso. E precisamos manter isso. Muitos de nós não estamos mantendo isso. Então temos que manter isso. Tudo bem. Número 2. E o último e crucial ponto do acampamento é a manutenção do moral, que é extremamente importante para o bem-estar de todos. Moral. Agora, isso é algo muito, muito importante em toda e qualquer guerra. E nós estamos, de fato, em uma guerra nela. Em que guerra estamos? Estamos em guerra, uma boa guerra. Amém. Estamos lutando contra o diabo. Estamos lutando por Deus. Estamos lutando contra o inimigo. Estamos lutando contra inimigos invisíveis. E estamos vencendo em nome de Jesus. Este é o último ponto deste acampamento. Então preciso que você se sente e realmente tome nota disso. Dê-me a metralhadora. Basta rezar um general. Basta rezar um general. Em geral? Em geral. Não. Ok. Em geral. Em geral. Então desça por aqui. Não, em geral, em geral. As pessoas lá atrás. Ok. Agora, alguém aí? Ahá, a arma está pronta. A munição acabou. Agora, a manutenção do moral é muito, muito necessária quando você lidera um exército e luta uma guerra prolongada. Por quê? Porque a manutenção constante e cuidadosa do moral é igual, ou significa a manutenção do entusiasmo inabalável pela guerra que você está lutando e enfrentando. É a manutenção da confiança plena e absoluta em algo verdadeiramente significativo e a manutenção do interesse genuíno e profundo que você possui e demonstra. Você vê? E uma manutenção do zelo. Agora não sou mais. Agora estou falando de uma maneira secular. Estou falando sobre o secular. A guerra foi travada em muitas frentes distintas e variadas. E você será ensinado, se for se tornar um oficial do exército, sobre a necessidade crucial de manter o moral elevado e a coesão do exército. Você está liderando para ir e lutar agora, neste exato momento, enquanto está começando sua própria guerra. Quando as pessoas perdem o moral, ou perdem o zelo e perdem o entusiasmo genuíno
que tinham inicialmente quando estavam se esforçando e dedicando. Eles não conseguem marchar e não conseguem lutar. Há muitos e muitos exemplos claros e evidentes dessa verdade fundamental. E isso, portanto, é um dos principais e mais significativos ataques do inimigo contra todos os exércitos, de forma geral. Deixe-me dar um exemplo concreto e mais detalhado. Em Ruanda, um país africano, houve uma guerra civil devastadora e prolongada entre os grupos étnicos Hutus e Tutsis. E os Tutsis eram pessoas de rosto liso, que se sentiam um pouco superiores ou haviam sido superiores por muito tempo. Mas os Hutus eram a maioria. Os testes sempre foram treinados, tiveram mais educação, etc. Então, mas os Hutus, de alguma forma, chegaram ao poder. Você está comigo? E os Tutsis, liderados pelo general Kagame, estavam no norte ou no sul do país e estavam tentando vir. Mas, então, as Nações Unidas estavam e fazendo algumas negociações. Estou terminando. Escute, então escute. As Nações Unidas estavam negociando, certo? E por causa da sua história, eles tinham tropas belgas, tropas francesas, americanos. Todos eles estavam no país, certo? Agora, os Hutus, que naquele momento estavam firmemente no poder, decidiram implementar um plano meticulosamente elaborado que funcionou de maneira incrivelmente eficaz, quase como mágica, para eliminar completamente seus inimigos. Quem eram os Tutsis? Eles realmente precisavam que essas pessoas fortes fossem embora de lá. Porque uma vez que as Nações Unidas estavam presentes, os americanos também estavam presentes. Eles, de fato, não podiam matar as pessoas. Então, eles foram até a primeira-ministra de Ruanda, que era uma mulher, ou a vice-presidente, para discutir a situação. Vice-presidente, primeira-ministra. E eles foram. Os ganeses estavam protegendo ela e eles chamaram os ganeses para fora. Eles entraram, havia também alguns belgas, e eles pegaram a mulher e atiraram nela. A primeira-ministra, seja lá quem fosse, eles atiraram nela e a mataram em sua casa. E então eles pegaram os belgas e deixaram Kenyon, porque o ganês não tinha muito valor. E eles levaram os belgas, emendando. Amém. Você está ouvindo? Eles levaram os belgas e o general das Nações Unidas, o respeitável general das forças de lá, estava pedindo suas forças e eles disseram: vocês os encontram no hospital, por favor. Quando ele foi ao hospital, os 10 belgas os desarmaram. Eles pediram que eles se desarmassem. Eles decolam e largam suas armas. Ele deu todas as armas para eles e eles os levaram para o hospital. Então, o general foi procurar as tropas. Quando ele foi, todos estavam lá, todos mortos. 10 soldados belgas. Quando a terrível notícia chegou à Bélgica, às Nações Unidas e a tudo, aos Estados Unidos da América, aquela mulher, Madeleine Albright, disse que não, isso é uma grande e lamentável pena. E você lembra, né, a Somália tinha acontecido antes, não fazia um ano que soldados americanos tinham sido mortos. As pessoas não gostaram. Assim que isso aconteceu, as Nações Unidas, os Estados Unidos, a Bélgica, a França, o mundo saiu. O que isso significa? Porque eles não aguentariam passar por algo assim de novo. É isso que estou dizendo. Que um dos maiores golpes do inimigo é atacar o seu moral e o seu entusiasmo em vir e permanecer em Ruanda para lutar por isso. Quero dizer, os ruandeses estão lutando e se matando entre si. E o nosso povo está aqui. Então eles mostram os 10 corpos, os 10 caixões, com os franceses chorando por seus filhos e maridos.
E todos eles decidiram sair imediatamente. Então eles enviaram aviões americanos e tropas francesas fortemente armadas. E agora eles mandam ficar lá atrás. Rápido, 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 rápido. Fiquem lá atrás, fiquem lá atrás. Eles os colocam lá e quando eles chegaram, os Tutsis e o povo diziam: salvem-nos, o povo vai nos matar. Mas eles não sabiam que as pessoas tinham vindo não para salvá-los, mas para evacuar todos os americanos, franceses e belgas, qualquer um deles, porque tinham perdido o ânimo de ficar e lutar por esses africanos, tinham perdido o entusiasmo. Eles pousaram no aeroporto e os americanos, em um certo momento, derrubaram o presidente de Ruanda, derrubaram o avião dele. Em determinado momento, era perigoso voar. Então, eles saíram do país em uma longa comitiva de centenas de carros. Todo mundo foi embora. Restou apenas um único americano no país. Um cara disse que nunca iria embora. Quando eles partiram, os Hutus disseram: era isso que queríamos. É por isso que eles mataram o Bu. É por isso que deixaram os ganeses. O contingente ganês estava sendo comandado pelo general Aniduhu. Sim, agora eles realmente começaram no rádio. Se por acaso eles os pegassem, eles os matavam imediatamente. E eles importaram muitos facões afiados. Eles tinham importado facões e mataram as pessoas com facões. Eles não os mataram com armas de fogo. Então eles distribuíram para todos os Hutus. Eles disseram: encontrem-nos. E no rádio eles diziam: esses ratos matem-nos. E então eles foram. E vizinhos, era como se fossem Ashantis procurando por Airways. Qualquer um que fosse um Airari encontrasse. Foi isso que aconteceu. Não houve explicação. E eles mataram e mataram e mataram. Eles começaram pela capital. Eles matavam com facões assim. Cortavam sua cabeça, cortavam você, cortavam eles. Existem filmes que mostram você processando eles, cortando pessoas de modo que todas as ruas ficavam como se estivessem cobertas de flores. Todos os corpos nas ruas, milhares e milhares, centenas e centenas e centenas, qualquer um. Alguns deles correram para dentro das igrejas, eles entraram na igreja e mataram todos lá dentro com facões, facão, facão, facão. E havia uma garota, vê pessoas que não morrem, havia uma garota embaixo, e vê o facão. Aqui eles pensaram que ela estava morta. Ela disse à noite. Então ela se deitou sobre os corpos e à noite os cães vinham e os comiam. E ela ficou lá por semanas, escondida, porque levou 3 meses, 90 dias, e os Hutus estavam livres. Eles estavam livres e mataram 9.800.000 pessoas até não conseguirem mais encontrar ninguém para matar com catalaces. Sim, e foi exatamente assim que eles fizeram. Eles realizaram isso, antes de tudo, atacando diretamente a moral e o entusiasmo da força de defesa que estava presente lá. Sim. E quando o interesse deles diminuiu, eles se retiraram e disseram: não estamos mais interessados no belo trabalho deles. Então você pode observar que muitas pessoas realmente ficam bastante entusiasmadas e cheias de energia quando estão frequentando a escola. E o primeiro e mais comum ponto de ataque ou estratégia utilizada é, de fato, atacar a moral e os valores fundamentais. É por isso que um general é ensinado sobre a moral. As pessoas precisam ter um bom entusiasmo. Os soldados, quando não estão entusiasmados, não resistem e não conseguem lutar. É por isso que a moral é elevada pela presença do líder dele. Estar com eles faz a diferença entre dizer vão e lutem, ou alguém dizer vamos e então ele ir na frente. Rei Anad Bunkey sofreu um sério ataque à sua moral há alguns anos quando foi ao Congo para uma cruzada. Deus o havia abençoado. Ele havia construído uma grande tenda. Em uma noite, a tenda foi levada pelo vento e, de qualquer forma, a cruzada era maior do que a tenda. Então, ele começou a ir para a África, viajando à África. E ele foi ao Congo, cidade de Lumumbashi.
E quando eles saíram da cidade, seus motoristas alemães e outros estavam dirigindo por uma estrada empoeirada, havia tanta poeira na estrada, e vinha um caminhão-tanque de gasolina. E em meio à poeira na estrada, o caminhão-tanque de gasolina simplesmente não os viu. Então acabou indo direto contra eles por causa da poeira. Havia realmente muita poeira. Então o caminhão-tanque bateu violentamente neles e depois explodiu catastroficamente. E um dos pastores alemães que estava com ele estava dirigindo aquele caminhão. Ele foi queimado imediatamente. Então outro correu ao redor para tentar ver se podia ajudar. Ele também foi levado. Nunca dirija perto de caminhões-tanque e não se aproxime deles. Você viu isso bem? Você vai até correr. E o Bunky eles acabaram de terminar o cruzado, né? Oraram manhã 9, todos partiram. E então isso aconteceu. Chegando à África do Sul, recebeu a notícia de que esse terrível acidente acontecera. Ele entrou no avião e voltou enquanto pegava os corpos dessas pessoas. Como explicaria às suas esposas? Como ele iria explicar aos filhos? Você sabe? E ele disse no funeral, o filho de um dos alemães corruptos, ele pregou e disse que um vácuo foi criado no exército. Deve ser preenchido. Então, o filho do homem veio e disse, eu vou preencher isso. Logo após essa cruzada, os cristãos começaram a criticá-lo, dizendo que ele estava fora da vontade de Deus, que havia um pecado em seu acampamento, ele está fazendo algo errado, e é por isso que isso aconteceu. Quando você o ouve falando sobre isso, você vê o quanto ele fica irritado com esse assunto em particular. Mas de lá ele veio direto para Gana e começou a fazer cruzadas em Gana. Foi nessa época que ele veio para Gana. Mas veja, sem saber que à frente estavam os maiores cruzados já realizados no mundo, na Nigéria e tudo mais. Tudo isso ainda estava por vir mais tarde. E assim, o diabo estava atacando seriamente sua moral, seu entusiasmo e seu zelo. Sim, é isso que estou explicando para você, que quando se trata de guerra, uma das principais coisas é o entusiasmo. Então você vai perceber que quando você vem aqui, uma das coisas que você recebe é entusiasmo e interesse. Portanto, é o oposto do que o diabo realmente faz. E assim, quando você termina a escola, ou se reprovar na prova, ou seu coração for partido, seu pai disser, isso acontece. Não é como você pensava, você começa a trabalhar e percebe que não é como costumava ser, sua moral e seu interesse caem. Esse é o primeiro ataque que está vindo em sua direção. É por isso que você tem que se lembrar do primeiro princípio, a manutenção do objetivo. Seleção e manutenção do objetivo. Uau! Você está entendendo a guerra? Você está entendendo como lutamos na guerra? Sim. No Vietnã aconteceu a mesma coisa. Os americanos, o Vietnã do Norte era comunista. Eles estavam descendo para o sul e naqueles dias emendando. Naquela época, se em qualquer lugar você fosse comunista, os americanos vinham e lutavam. Então, os americanos vieram lutar e estavam lutando contra os norte-vietnamitas. E eles estavam vencendo. Os americanos estavam vencendo. Na verdade, os americanos nunca perderam nada. Um dia eles fizeram algo chamado Ofensiva do Tet, em um feriado específico no Vietnã. Os túneis escuros sobre todo o Vietnã e caminhamos por baixo. Os americanos saíram e atacaram ao mesmo tempo 5 ou 6 cidades diferentes. Bomba. Os americanos reagiram. E eles estavam lutando. Mas veja, os americanos, os vietnamitas sabiam de algo. Os americanos não gostam de certas coisas. Então, quando americanos eram mortos. E então eles tiravam fotos e as colocavam no jornal nos Estados Unidos. E eles viam apenas alguns, não muitos, americanos morrendo tragicamente no Vietnã, o que era uma situação bastante difícil de se aceitar e compreender. Então, o povo nos Estados Unidos dizia, não. O que é essa guerra? E assim, a moral ou o interesse em ir morrer no Vietnã por uma guerra inútil desapareceu.
E o presidente americano, acho que era o Carter e todos aqueles, por isso perderam suas eleições. Se dissermos que não queremos que seu povo venha causar problemas, nós vamos proteger o nosso povo. Nós não queremos lutar. O zelo e a moral, o interesse nessas coisas acabaram. E então eles começaram a retirar as tropas. Então eles se retiraram e deixaram o país ser tomado pelos comunistas. É daí que vem aquele sentimento de desilusão. É daí que vem. Mas havia vários prisioneiros deixados para trás na floresta, bem no fundo, torturados e assim por diante. Então todas essas coisas inspiraram muitos filmes. Então, se você assistir Rambo 1 e 2, ele foi resgatar os soldados daquela guerra. Mas os americanos não estavam mais fracos, eles não estavam realmente perdendo, mas eles atacaram seu moral, e foi isso. Então, por favor, espere que o ataque número 1, o ataque principal e significativo, levante o seu moral. Uau! O moral de uma irmã estava baixo. Ela disse: eu fui virgem por toda a minha vida. Eu esperei pacientemente até me casar antes de realmente começar a fazer todas as coisas sexuais de fato. Você esperou? Muitos outros não esperaram, mas ela, com grande paciência, esperou. Mas quando ela finalmente se casou, ela não conseguiu engravidar e, de fato, não estava conseguindo engravidar. E seu moral é, felizmente, ótimo. Ela disse: todas essas pessoas, abortos, fazendo coisas, todas elas têm filhos. Eu esperei pacientemente. Eu não fiz absolutamente nada de ruim. E aqui estou eu, completamente sem filho. O moral e o ânimo estavam baixos. Esse é o golpe que Satanás vai te dar. E você se pergunta por quê. O que foi que eu fiz? Senão para te parar completamente e simplesmente te quebrar de vez. Mas como eu te falei sobre Bonnie, ele persistiu. Está vendo? Porque as maiores glórias estão à frente depois desse ataque ao seu ânimo. Então quero deixar você com essa mensagem simples, dizendo que você pode fazer um trabalho lindo. Mas estou profetizando, estou prevendo que um inimigo virá e ele vai atrás de uma coisa em particular. Sim, para atacar o seu ânimo. E é por isso que um dos pilares de uma ofensiva militar é a manutenção do moral do exército. E você vai perceber que aqui, enquanto estamos construindo esse exército de trabalhadores do belo trabalho, isso está elevando o ânimo e o interesse. Quantos percebem que o seu interesse nesse belo trabalho aumentou muito? Sim, mas Satanás está esperando para diminuir isso drasticamente. E como estou te dizendo, prepare-se. E quando isso começar a acontecer, você vai dizer: eu me lembro disso. E é aí que você precisa se aplicar e se encorajar no Senhor. Há muitas coisas na minha vida que são contraditórias às minhas crenças, aos passos que dei na minha vida. Há coisas que eu não deveria ter experimentado e que poderiam ter me desanimado. Há momentos em que fiquei muito desanimado, mas você não saberia. Porque sempre parece que meu ânimo está muito alto, mas às vezes eu preciso me encorajar. Sério? Sim, mas você não saberia, na verdade, em todo filme que vejo de mim mesmo pregando em algum evento, eu me lembro de um problema específico, são os problemas daquela época que eu lembro, não as vitórias. Está tudo bem, está tudo certo. Amém. Aleluia. Você vai manter seu moral? Você vai tentar? Pelo menos vamos tentar sinceramente, com toda a sua força? Você realmente acredita que pode tentar e se esforçar ao máximo? Você acredita que pode tentar e alcançar o sucesso? Seu moral aumentou de forma espetacular e brilhante como as mais cintilantes estrelas? Quantos acreditam que podemos tentar? Pelo menos vamos tentar. Você gostou das estrelas neste acampamento? Eles têm músicas bonitas. Não é fantástico? É como um tipo de conceito que estamos gostando. Uau! E ajuda a aumentar quando você canta a palavra. Aumenta o moral quando você diz. Por que você pergunta?
Isso aumenta nosso moral, mas é isso que o inimigo busca. Primeiro, o seu entusiasmo, quando eu verifico o significado da palavra moral no dicionário, ou surpresa, entusiasmo. Interesse, confiança, zelo, mas o primeiro sinônimo foi zelo. Sim, eu fiquei surpreso. E é exatamente isso que a doutrina militar britânica, o exército russo, o exército chinês e as academias militares dos Estados Unidos têm. Eles possuem 10 princípios fundamentais. Os principais princípios que eles ensinam sobre a guerra, e este é um deles, a manutenção do moral das tropas. O primeiro princípio é a manutenção do objetivo, a seleção do objetivo e sua manutenção. Os russos chamam de objetivo, sim, os soviéticos. Os chineses chamam algo um pouco diferente. É que há 10 deles. Uau! Você acredita que pode tentar? Então tente. Você gostou das estrelas? Vocês são mais estrelas? Tudo bem, é hora de encerrar. Vamos ficar de pé e orar. Manutenção do moral. Manutenção adequada do moral das tropas. Uau! É por essa razão que os acampamentos são de suma importância, porque eles ajudam a manter um moral elevado, o entusiasmo contagiante, o zelo e a confiança inabalável das tropas. Levante a mão. Pai, obrigado por este tempo que tivemos neste encontro. Eu oro e te agradeço pela oportunidade que tivemos de compartilhar a tua palavra e de receber aconselhamento, orientação e encorajamento. Especialmente, Senhor, por este trabalho tão lindo, tão lindo, tão lindo de ser um pastor, um ministro, um servo dedicado e ancião do Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor, pelos trabalhos e esforços de ser um cientista. Ciência arquitetural, ciência política, física, química, biologia, botânica e todos os outros cursos acadêmicos que são realizados. Mas, Senhor, nós te agradecemos profundamente pelo lindo, lindo trabalho e pela nobre vocação de ser um pastor de almas preciosas. Alguém que pode alimentar e guiar, alguém que pode reunir pessoas, alguém que pode carregá-la. Alguém que pode ajudar as pessoas. Obrigado, Jesus. Eu oro por cada jovem que está aqui presente nesta parte deste acampamento, para que o Senhor nos unja poderosamente com o Espírito Santo. E que tu nos marques e seles de forma indelével como candidatos escolhidos para esta grande e importante obra, como participantes ativos, como membros valorosos do Exército, como pessoas que foram verdadeiramente convocadas, Senhor, para se juntar a este grande e glorioso Exército. Marca-nos hoje, pois nunca voltaremos atrás para o mundo. Oramos para que o Senhor mantenha em nossos corações o nosso zelo, a moral e o ânimo necessários para uma obra tão grandiosa, e a nossa fé. Abençoa todos os pequeninos e preciosos com muito carinho. Revela a eles que o Senhor os chamou. Revela a eles que o Senhor gosta deles. Revela a eles que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo. A influência do doce, a influência do Espírito sobre cada um que nos capacita a realizar esta obra. Fala aos nossos corações, Senhor. Levanta-nos e envia-nos. Envia-nos ao povo que está esperando por conselheiros, esperando por uma orientação, algum conselho, alguma liderança, alguma sabedoria. Faz-nos crescer continuamente de força em força, de graça em graça, neste ministério tão importante e neste lindo e significativo trabalho que realizamos. Embora nossos começos sejam pequenos, faz com que o nosso fim seja grandemente aumentado. Que muitos que estão entre nós se tornem pastores de milhares e milhares e milhares mais. Pedimos em nome de Jesus, deixa-nos sentir o fogo ardente da tua presença
E a tua unção poderosa sobre as nossas vidas, ó Deus, é em cada pequeno e minucioso detalhe, em cada cantinho e em cada aspecto importante. Que possamos ser equipados, capacitados para alimentar e liderar, para reunir pessoas, para carregá-las, para pregar como nunca antes. Faz-nos conhecer o valor da pregação. Faz-nos saber que aquele que trabalha, trabalha para si mesmo. Faz-nos trabalhar com sabedoria, ensinando e aconselhando, interagindo com as pessoas todos os dias. Pai amado, eu te agradeço profundamente porque este é o glorioso começo de um rio. O verdadeiro começo de um rio que flui das altas montanhas. É desconhecido nas montanhas, mas eu te agradeço porque será reconhecido no mar quando começar a entrar nas planícies e quando começar a descer em direção ao mar para se juntar às grandes águas do céu. Ali, ó Senhor, será reconhecido que embora o começo tenha sido pequeno, nas montanhas, nas colinas, ó Senhor, ninguém sabia que esse riacho era tão poderoso que iria fluir lá embaixo nas planícies, nos vales. Eu te agradeço porque estes são os começos de rios poderosos e fortes que estão gerando energia hidrelétrica, que vão gerar poder e vão trazer luz. Eu vou trazer salvação, eu vou trazer libertação para muito tempo. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque estes não são insignificantes nem pessoas sem valor, pois tu colocaste tua mão sobre eles e os enviaste a nós. Obrigado por eles estarem. Eu os vejo crescendo, os vejo marchando, os vejo crescendo. Para onde eles estão indo? Para onde eles estão indo? Eles estão indo até os confins da terra. Eles estão indo para os cantos onde há escuridão, onde a luz de Deus é fraca, onde a luz da salvação é necessária e desejada. Para onde eles estão indo? Eles estão indo para os lugares onde as pessoas estendem seus braços e mãos e clamam: ajude-nos, ajude-nos. Venha para a Macedônia, precisamos da sua ajuda, precisamos da sua ajuda. Para onde eles estão indo? Eles estão indo em resposta ao clamor do homem rico no inferno que diz: envie alguém para meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Para onde eles estão indo? Eles estão indo para a escuridão, para os lugares difíceis, onde crianças são abusadas e não são cuidadas. Eles estão indo para os lugares onde pastores abandonaram seu trabalho e fugiram. Estes não vão fugir. Eles estão indo mais fundo. Eles estão indo mais fundo. Eles estão indo para fazer a vontade do comandante que nos ordenou a ir. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor colocou em nós o amor por Ti e o desejo de Te servir. Obrigado. Se você me ama, obedeça às minhas palavras. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Pedro, você me ama? Se você me ama, alimente minhas ovelhas, filho dos cordeiros. Cuide dos meus pequenos que estão caindo à beira da estrada. Carregue-os, levante-os, segure-os em seus braços amorosos e carregue-os quando eles não puderem andar. Se você me ama, é isso que o Espírito está. Se você me ama, não cante músicas. Se você me ama, comece a me obedecer. Se você me ama, comece a fazer o que eu peço que você faça. E eu abençoarei todos que se levantarem para fazer a minha vontade e obedecer a minha palavra. Para onde eles estão indo? Eles estão indo para onde eu disse que fossem. Para onde eles estão indo? Eles estão indo ajudar alguém. Alguém que está chorando e esperando. Alguém que está esperando com esperança. Espero que eles venham. Eu li as revistas deles, eu não ver. Mas eu espero que eles venham. Para onde
treinados podem ir. Eles estão indo para onde só guerreiros treinados podem ir. Eles estão indo para onde só pastores e pastoras podem ir. Sim, para onde eles estão indo? Eles estão indo para os campos de colheita que são tão altos e tão vastos. Porque não se encontrou um ceifeiro por muitos anos. Não se encontrou nenhum ceifeiro. Pois todos os ceifeiros estão buscando dinheiro, ouro e prata, que de qualquer forma nunca encontrarão. Eles estão indo. Para onde eles estão indo? Na verdade, eles estão indo para os tronos que foram preparados para eles. Eles estão caminhando para a glória. Eles estão caminhando para a honra. Eles estão caminhando para a honra eterna e para a fama eterna. Para onde eles estão indo? Alguém perguntou: eles vão se destruir? Não, mas eles com certeza se levantarão, indo e fazendo de forma completa a minha vontade. Pois eu os honrarei, eu os abençoarei enquanto fizerem a minha vontade. Vá, meu filho, agora vá. Vá, meu pequeno. Vá, meu filho. Vá, minha filha. Vá, minha filha. Tente. Eu acredito que você pode tentar. Tente, meu filho. Tente, minha filha. Não volte atrás. Tente. Você consegue. Você consegue fazer isso, mas aquilo que você achava que não conseguiria fazer, eu lhe darei poder para fazer. Você fará além do que imagina. Sim. Para onde eles estão indo? Continuo ouvindo essa pergunta. Para onde eles estão indo? Eles estão indo para baixo? Não, eles estão indo para cima. Eles estão subindo. Pois aquele que assumiu meu manto e assume este belo trabalho só vai subir cada vez mais e mais. Ele está subindo. Ele está subindo para a glória, para a honra, para a sua dignidade plena. Ele está subindo. Ele está indo mais alto. Aquele que assumiu meu manto está indo mais alto. Ele está indo para longe da polícia. Xando Bacandal, Baba Parolandel, Becte. Portanto, eu te abençoarei abundantemente e de forma contínua, enquanto fizeres a minha vontade, seguindo os meus preceitos e mandamentos, enquanto amas sinceramente aqueles que eu amo, demonstrando compaixão e caridade. Eu e meu Pai Celestial viremos até você, faremos nossa morada permanente e sagrada com você. Te amaremos profundamente também e concederemos honra e glória eternas. Eu te salvarei no momento certo. Eu te salvarei. Eu sempre te ajudarei e com certeza também te libertarei. Então, venha com força. Venha com zelo. Seja sempre determinado, exatamente como você me viu. Não deixe que absolutamente ninguém te desanime, jamais. Não venha em grupos. Venha sozinho quando vier. Venha sozinho quando vier. Não depende de ninguém. Depende de você. O que eu te disse para fazer, o que eu te pedi para fazer. Mas eu realmente te chamei, eu te enviei para uma grande missão. Eu vou te abençoar agora, neste exato momento. Portanto, case-se com aqueles indivíduos que verdadeiramente vão te ajudar a cumprir a minha vontade. E, por outro lado, evite cuidadosamente aqueles que, de fato, vão te fazer retroceder. Pois o casamento, infelizmente, destruiu muitos, limitou severamente muitos e reduziu drasticamente a frutificação de muitos. Portanto, atente com muita atenção para o meu espírito ao escolher e aceitar um parceiro para a vida. Para que você possa permanecer e permanecer por um longo e significativo tempo para realizar uma obra verdadeiramente importante. Muito mais importante do que simplesmente casar. Portanto, por favor, ouça o meu espírito neste assunto com toda a sua atenção. Pois o meu espírito te guiará. Meu espírito falará com você. Não siga a carne, não siga aquilo que é puramente terreno e mundano. Muitas coisas que parecem ser boas e desejáveis para muitos, coisas que brilham e parecem ouro puro, na verdade são apenas latão comum e sem valor real.
Muitas coisas que parecem valiosas não têm valor algum. Escolha o que eu valorizo. Escolha o que eu escolho e você será abençoado. Você escapará. Muitas coisas estão esperando por você. Mas há armadilhas e laços por todos os lados. Para destruir meus pequeninos, para tirar sua moral, para desviar seu objetivo para outro alvo. Portanto, siga o meu espírito. Seja sábio neste assunto. O Senhor te dará entendimento. Seja um bom filho, seja um filho, um bom filho e uma boa filha. E as bênçãos do Pai estarão sobre você sempre. Quais são essas bênçãos? São as bênçãos de longa vida. As bênçãos de libertação da confusão e frustração por todos os dias da sua vida. Pois eu, o Senhor, te abençoarei e ajudarei enquanto você andar como um verdadeiro filho e uma verdadeira filha. Não tenha medo de ser um filho ou uma filha. Não diga a si mesmo que está sendo rebaixado ou diminuído. Não, na verdade você está sendo elevado. Você está sendo verdadeiramente honrado. Você está sendo glorificado e exaltado à medida que se humilha profundamente, diz o Espírito Santo, aos filhos e filhas da casa, às filhas da família, sim, a todas aquelas que dizem ser filhas de Deus. Eu chamo vocês para serem verdadeiras filhas. Eu chamo vocês para serem filhos eternos. Filha, de fato, no sentido verdadeiro da palavra filho. Que você não esteja usando uma palavra que realmente não se aplica a você, que talvez se aplique a você. Não apenas de nome, mas de fato e de verdade. Que o poder glorioso do Espírito Santo, a graça divina de Deus, a ajuda constante dos anjos celestiais, a exaltação sublime do Senhor, as elevações grandiosas de Jeová, as colocações estratégicas de Jeová, as colocações em salas e a ocupação de salas de ministério feitas, o permanecer firme nos ofícios, em lugares de dignidade, de ministério, estejam sobre você. Que você permaneça fiel no lugar do seu chamado divino. Que você se sente confortavelmente na cadeira e no trono do seu chamado e da sua própria casa. Que você construa a casa que o Senhor pediu para você edificar. Que você viva muito para ver a graça dele sobre a sua vida, para fazer a vontade dele, para terminar o seu para realizar, colocar sua mão Pois de fato, vários anjos celestiais foram libertados de inúmeras galáxias distantes, de lugares muito além do nosso conhecimento, para vir ajudar vocês. Pela sua assistência, pela sua ajuda, como um anjo guardião para acompanhar mãos de multiplicação, para que você possa prosperar em tudo o que fizer. Tudo o que você tocar que cresça
Seja o que for que você manuseie, cresça e se multiplique. Você será um homem frutífero, um homem de grande crescimento, um homem que tem muito, um homem de valor, uma mulher de honra, uma mulher de poder, uma mulher de Deus. Graças a Deus. Os pecados, os problemas dos seus pais, que você seja forte de andar. Deixe que eles caiam no esquecimento. Deixe-os andar na sua vontade. Que eles não tenham os mesmos problemas. Que eles tenham outros mais novos. E que aqueles que afligem seus pais não os afetem. Mostre-lhes coisas que não são pregadas, coisas que não são ditas, coisas que não são discutidas. Mostra-lhes, Senhor, para que saibam o caminho a seguir. Coisas que não podem ser ditas. Mostre-lhes isso nos lugares secretos. Revela-lhes, Senhor, qual é a verdade. Que possam olhar para você. Ajuda-nos. Te agradeço pela tua graça. Isso é chamado de oferta em nome de Jesus. Levante sua mão e agradeça a Deus. Aumente sua moral. Toque para ele, Senhor do céu. Senhor, quando eles chegarem a caminhar que a música seja que flores sejam lançadas coroas sejam nome de Jesus. Obrigado.
com plena convicção. Nós recebemos isso. Nós te agradecemos por isso. Obrigado por isso. Que esta bênção seja nossa. Em nome de Jesus. Aleluia. Podem se sentar. Aleluia. Batam palmas. Vamos demonstrar gratidão ao nosso pai, nosso pastor, nosso bispo. Bata palmas, vamos apreciar. Aleluia. Amém. Uau. Por favor, continue batendo palmas. O bispo certamente agradecerá muito e sinceramente e com grande apreço por ter nos escolhido. Por nos escolher. Por nos selecionar, por nos ligar, por nos convidar. Que vida, que bênção, que vida, que privilégio, que trabalho lindo, que vida linda. Nós te bendizemos, Senhor, porque um Pai nos deu. Ajuda-nos a não te decepcionar, Senhor. Ajuda-nos a fazer o teu caminho, Senhor. Ajude-nos durante a nossa vida. Que nunca se diga que essas sementes que foram vendidas em nossas vidas renderam pinças e cachos de frutos sábios. Em nome de Jesus. Amém. Bata palmas novamente e vamos agradecer ao nosso papai por esse momento maravilhoso. Você precisa estar sentado. Estamos fechados.